E nós vamos fazer uma oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, este instante a cada um, quando nós estaremos falando do Teu amor. Fala no coração de cada um, que possamos aprender, que possamos crescer, que possamos, ó Pai amado, ser instrumento nas Suas mãos e que o Espírito Santo nos ajude, que possamos ser sempre verdadeiros adoradores. No nome do Senhor Jesus. Vem, Pai amado, está no centro de tudo, Senhor, pois Tu és, Senhor, o único. Tu és Senhor e não há outro. No nome de Jesus. Então diga, Espírito Santo, me dá entendimento da Tua palavra. Obrigado por este momento em que hei de ouvir a Tua palavra e ser abençoado. Amém. Pode sentar então, dizendo para a pessoa, seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos hoje falando então sobre mais um princípio que nós já estamos aí ministrando sobre os princípios, 6 princípios importantes, básicos, para que possamos adentrar no reino do céu, para que o indivíduo, o ser único, possa adentrar no reino de Deus, visto que a palavra diz que o reino de Deus fora estendido por Jesus Cristo a todos os homens. Então, a palavra diz que é da vontade de Deus que todos se salvem por Jesus Cristo. E então existem princípios para isto, para que a pessoa possa ser moldada. E esse molde vem de Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus, que ela é estatuto de Deus para o homem. Então não adianta o homem debater contra Deus, porque os princípios já foram determinados por Deus para o homem ser salvo. Para o homem ser salvo, todos vocês já ouviram, muitas vezes nós dizemos que ele precisa chegar à santificação e manter a santificação. Comunhão com Deus. Errou, falhou, pedir perdão para Deus e procurar não fazer mais. Então, estamos ministrando esses 6 princípios importantes. Basicamente, há um ano atrás, nós falamos em uma ministração só sobre 5 princípios importantes. E até a Josiane está mostrando hoje para mim, que ela anota tudinho, todas as ministrações, assim como outras pessoas também. Parabéns, viu, Josiane, e outros que escreve, que marca, e que depois vai estar aprendendo e crescendo. Então, em novembro do ano passado, nós ministramos, embora fora num único culto, mas já agora o 4º culto hoje, em que nós estamos falando sobre aqueles mesmos princípios, mas agora assim de uma maneira mais ampla, com maior facilidade para entender, e dizendo a vocês que o ensinamento das Sagradas Escrituras, ela é infinito. Então, jamais nós vamos ministrar tudo numa só noite, não tem jeito, porque o aprendizado é o dia a dia. Se você viver tantos anos, 70, 80, 100 anos, você vai estar sempre aprendendo. Nunca ninguém chega ao topo e dizer, eu já sei tudo. A vida é um aprendizado. E quando nós temos o Espírito Santo, esse aprendizado, ele é acima de tudo, excede a tudo. Quem tem o Espírito Santo, diga amém. Então, nós falamos sobre o primeiro princípio, vocês se lembram, que é ouvir. Todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos, no capítulo 10, versículo 18, diz que, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo.
versículo que eu li foi Romanos 10, 18. Um detalhe que está dizendo no versículo 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Amados, nem todos obedecem. Então, perguntaram para Jesus, mestre, mas então são poucos os que se salvam? Então Jesus diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ele. A porta estreita e a porta larga. Mateus capítulo 7, Jesus disse lá nos versículos, deu este ensinamento. Então, gente, a pessoa está caminhando sem o conhecimento, mas de repente ela ouve a palavra, então lhe é proposto diante dela os dois caminhos. O caminho estreito, por que estreito? Por muitos motivos, porque a pessoa ela agora vai lutar contra os seus próprios princípios. Um deles é que a palavra ensina que devemos considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Ei, e aí? Parece que apertou? Você considera o próximo superior a você? Ei, aí não. Então não está. Pode estar na igreja, mas está próximo do caminho e não o caminho. Um dos ensinamentos básicos importante. Cada ser poderá então, diante do ensinamento da palavra, avaliar-se, julgar-se a si mesmo. Como está diante de Deus? Se está então no reino ou próximo ao reino. Muitos querem entrar, a Bíblia diz, mas não conseguem por causa do orgulho, e muitos deles, vale dizer a vocês, que estão assentados no banco de uma igreja, próximo, mas o ego, o orgulho, o pecado, a mentira, a falsidade, não deixa entrar. Então, de que adianta dizer, Senhor, Senhor? Então ele diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Devemos vigiar, queridos. Às vezes, uma multidão vai à igreja, às vezes lota, mas e os princípios? A palavra, os princípios de Deus, está no interior? Lembra-se, Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Se prega para 100 pessoas. Mas o que vai adentrar, gente, no reino de Deus, pode ter certeza, pelos princípios que aprendemos, é mínimo. Por causa do homem. Porque o homem só quer milagre, só quer ser curado, e eu já disse para vocês uma vez que não é porque a pessoa foi curada, recebeu um grande milagre, que tudo está bem, que ela já está salva. Ela precisa estar nos princípios que Deus deseja para a salvação dela. Então, é ouvir. Nem todos obedecem. Quantas pessoas nós já ministramos, para quantas pessoas já ensinamos, as pessoas às vezes começam a frequentar a igreja e depois não quer, ela não quis o caminho estreito, ela preferiu então o caminho largo e espaçoso, a Bíblia diz, que é aquele que pode tudo. Imagine, tudo, pode tudo, mas a pessoa vai à igreja, pode tudo, faz tantas coisas desagradáveis a Deus. Então, amados, ela precisa ouvir e obedecer.
Então, eu vejo nesse versículo de Romanos 10, versículo 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Lembra-se, depois nós falamos que a pessoa ouve, ela deve arrepender para receber o perdão. Então, o terceiro passo, nós falamos que ela deve aceitar os princípios de Deus, a palavra de Deus. E então vem hoje no que estamos falando, que ela deve crer. Isaías então diz que nem todos crê. Você pode crer? Diga: eu creio, Senhor. Eu creio em tua palavra. Então, como está escrito em Marcos 16, abordando hoje, como vocês já estão sabendo disso, sobre ser batizado, sobre o batismo. Então, a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, o texto lá diz que será condenado, como vocês estão vendo. Será condenado. Muitas pessoas, eles fecharam os olhos para não ver, vê e não vê. Ouve e não ouve, trava os ouvidos. E endurece o coração. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 15, Jesus falou isso. Eles veem e não vê, ouve e não ouve, endurece o coração. Jesus fala: então eu não posso curar. Vai ficar doente. Vai viver doente, doente espiritualmente. E um dia vai sair desta vida doente. E aí? Não resta fazer mais nada. A pessoa não quis aceitar. Continuou não crendo em Deus. Tem muitas pessoas, gente, que não crê em Deus e diz que Deus não existe. Existem muitas pessoas, muitos ateus, pelo mundo afora, que não creem em Deus. É só você ver certos programas ou internet, e você vai ver muitas pessoas dizendo que Deus não existe. E vale dizer a vocês que isso está prejudicando uma porcentagem alta de jovens que cresceram na igreja. E que isso não venha acontecer com você, porque ocorre um fato que o jovem, quando entra na faculdade, muda. Pô, gente, por favor. Há uma pesquisa que diz, um indício alto, de jovem que entrou na faculdade, pronto, mudou o comportamento, já não é mais aquela pessoa, já frequenta menos a igreja, já não tem mais aquele respeito, aquela honra, porque ouviu de professores que Deus não existe, ouviu de alunos que Deus não existe, e acaba às vezes não tendo mais aquela confiança, aquela crença, tal como aqueles que já não creem. Mas sabe uma coisa que a Bíblia diz? Que um dia, está escrito no livro de Isaías. Vocês poderão anotar aí, eu não vou ler esse texto todo para vocês. Isaías no capítulo 45, lá está escrito que, de 23 a 25, que um dia todos aqueles que não creem em Deus vão ter que dobrar o joelho diante de Deus e dizer: verdadeiramente Deus existe. Porém, o texto diz que eles farão isso para a sua vergonha. Serão envergonhados, porque durante o tempo da sua peregrinação aqui na terra, zombou de Deus, Deus não existe e defamou Deus, mas um dia, eles vão ter que dobrar. Já depois desta vida, gente. Já depois desta vida. Já passaram por aqui. Eles irão dobrar o joelho e confessar que verdadeiramente Deus existe.
tarde demais, tarde demais. Eles verão uma situação assim, que Deus existe, mas deixaram de fazer o que Deus deseja que o homem venha fazer, conhecer a Ele como o único Senhor, o único Salvador, Jesus Cristo, e não a outro. Então, queridos, veja a oportunidade que Deus tem para você, de crescimento, de amor, sabe, de salvar vidas, amar a Deus acima de todas as pessoas, amar as pessoas, trabalhar. Isso é maravilhoso, amado, quando a pessoa tem esse entendimento. Ah, que bom se você tiver esse entendimento. Olha, eu quero trabalhar para Deus, eu quero fazer. Nunca pense que você vai ser perfeitamente perfeito, porque isso só na glória, mas deixando de lado todo o embaraço, todo o engano, todo o pecado, e aproximando de Deus. Errou? Pede perdão para Deus. Como João diz, que não é para pecar, mas se alguém porventura pecar, temos para com o Pai um justo advogado, que é Jesus Cristo. E assim, amados, nós vamos crescendo para a glória de Deus. Então, o batismo. Então, o batismo é para quem crer. É importante que você possa aprender perfeitamente sobre isto, porque Deus quer te usar para que você possa ministrar, que você possa ensinar. O batismo, ele não é algo de uma religião. Existem batismo de religião. Existe um batismo legalista, né, coisa do homem. Por exemplo, o batismo de criança é de religião. De repente a pessoa chorou numa reunião, e ela é convencida pelas pessoas a batizar. Gente, batismo que a Bíblia ensina é batismo do arrependimento. Então, esse batismo que estamos falando não é algo de uma religião, é a palavra que ensina. Batismo é uma ordem. Ordem de quem? De uma denominação? Ordem de quem? De uma religião, de uma igreja? Ordem de quem? De um rei? Batismo é ordem do autor e criador da vida. Se perguntar para vocês quem é, todos vão dizer Jesus. A Bíblia diz que tudo existe por causa dele e por ele. Amém? Então veja o que ele disse em Mateus 28:19. Ali Jesus subindo, preste ali, né, nos últimos momentos ali, ele deu esta ordem, gente. Nesse quarto princípio que nós estamos observando, portanto, ide, fazei discípulos, ou ensina sobre isto, ensina sobre a salvação, ensina sobre o amor, a comunhão, ensina a palavra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim: batismo é uma ordem do Senhor Jesus. Você crê? Batismo é para quem crer. Interessante, gente, que tem pessoas, segundo a Bíblia, que ela ouviu falar sobre isto naquele mesmo dia, creu tanto, e no mesmo dia foi batizado. Quem sabe tem alguém que, ouvindo essas coisas, você vai estar convencido pelo Espírito Santo, gente, não pelo homem, viu? Pelo Espírito Santo. Então, de repente, a pessoa fala: pastor, eu quero ser batizado também.
Então vejamos nesse texto que é uma ordem. É uma ordem a pessoa ser batizada, porque ela ouviu. Ela arrependeu dos seus pecados. Ela aceitou Jesus. O quarto passo, então, é ser batizado. Mas por que batizar? Por que batizar? Porque batismo é lavar dos pecados. Quando a pessoa não conhece a Deus, gente, tudo que não presta envolve aquela vida. Aí vocês vão olhando aí, é bebedice, bebedeira, né? Drogas, brigas, mentira, falsidade. Mas quando a pessoa aceita Jesus de coração, então ela deve ser batizado por causa do lavar dos seus pecados. Efésios 2, 6, 4, coloca para mim aí. Ou melhor, é Romanos, querido, tá? Romanos 6, 4, viu? Romanos 6, 4. Então, a pessoa não pode continuar daquele jeito. Naquela situação, ela não consegue servir a Deus, ela não consegue adentrar no reino de Deus. Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo, na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse texto está falando, nós vamos ler quero ler mais alguns versículos, aí vocês vão acompanhando no telão e eu vou lendo aqui na minha Bíblia, e a gente tem um entendimento amplo do batismo. Abre bem o teu coração. Diz assim então, de sorte que, versículo 4, 6, 4 Romanos, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte, semelhança, viu? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo é semelhança da morte, sepultamento do Senhor Jesus. Então, no momento que a pessoa ela é levada, submergida às águas, ela está sendo semelhante ao que Jesus fez. Aí na sequência nós aprendemos mais, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também, diga também, repete comigo, seremos na da sua ressurreição. Pergunta para as pessoas, está entendendo? Está entendendo? Pergunta aí. A pessoa que cumpre esses princípios está sendo semelhante ao que Jesus fez. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, gente. Se a pessoa aceitou Jesus, ela vai para o batismo. Ela vai estar fazendo aquilo que Deus quer que ela faça. Então, veja aí esse versículo, lendo com vocês, 5 novamente, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também a seremos da sua ressurreição, batismo na semelhança da morte do Senhor Jesus. Versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Observa bem, foca nesse versículo 6. Está falando de um velho homem. Velho homem.
Aquele, sim, do mal. Está entendendo, irmão? Aquele que era ruim. Aquele que fazia tudo que não presta, as obras da carne. Então agora houve arrependimento, aceitou Jesus. Então agora ele deve sepultar aquele velho homem, velha mulher. A pessoa nasceu de novo. Agora conhece outros princípios. Agora está num outro reino, chamado reino de Deus. O mundo não conhece isso. Você se lembra de João 14:17? Quem aceita esses princípios, irmãos, tem o Espírito Santo. Quem não aceita, não tem. A Bíblia diz que o mundo não tem o que vocês têm. Nós falamos sobre esse versículo outro dia. A saber, o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você que tem o Espírito Santo, diga obrigado, Espírito Santo, por estar no meu coração. Aceitou os princípios de Deus? Tem o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então, ainda continuando, onde nós estamos em Romanos, no capítulo 6, versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quando a pessoa aceita Jesus, ela morre para este mundo. Ela decidiu não mais familiarizar com aquilo. Tanto que ela sepultou o velho homem na semelhança do batismo. A Bíblia diz que agora ela está morta para o mundo, para o pecado, para as coisas erradas. E então esse versículo está dizendo que aquele que está morto está justificado do pecado. Lembra que por algumas vezes eu disse para vocês que aquele que serve a Deus humildemente, ele não tem culpa dos seus erros. Simples. É claro que deve arrepender profundamente. Mas ele foi justificado por Jesus Cristo. Diga, estou justificado por Jesus Cristo. Então, observe esse versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Acredito que todos vocês estão entendendo bem. A pessoa que aceitou, ela foi batizada, morreu com Cristo. Pronto, ela não quer mais cumprir as coisas do mundo na vida dela. Morreu. O morto está justificado. Então, versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. 9, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. 11, assim também vós. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhe para mim. Você está entendendo? Você que assumiu compromisso com Ele, considera morto para o mundo, mas vivo para Deus. Vivo para Deus. É a melhor coisa, gente, que uma pessoa possa fazer. É aceitar a Jesus. É cumprir os princípios de Deus na sua vida. Custe o que custar, passe pelo que passar. Eu disse outro dia, Deus não fez
Nenhum melhor, outro menos. Deus fez todas as pessoas aptas para vencer. Daí lembramos daquela canção Vencedor, lembra? Vencedor. Diga, eu sou vencedor em Jesus. Faz assim com os punhos. Diga, eu sou vencedor em Jesus. Profetize para essa pessoa e diga, olha bem nos olhos dessa pessoa. E pode ser para duas pessoas, de lá, de cá. Diga assim, você é vencedor em Jesus Cristo. Você é vencedor em Jesus Cristo. Acredite. Ah, gente, a oportunidade maravilhosa de se chegar a Deus foi estendida por Jesus Cristo até você, até nós. Não desprezem. Não faça isso. Repetindo, muitos passaram por uma igreja, conheceram estas coisas, mas não quiseram compromisso com Deus. Não deixa passar a sua vez. Não deixa. Está entendendo? Não deixe passar. Versículo 12 diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Está morto. Agora o que você vai fazer? Não deixar o pecado reinar no corpo mortal, gente. E como é que deve fazer isso agora? Convive com Deus, amando a Deus, amando as pessoas. Lembra do caminho estreito, lutando contra os seus princípios. Olha, isso aqui é pecado, não vou fazer. Vê aquela imaginação de querer falar o que não deve? Não vou falar, porque eu tenho domínio sobre o corpo, o corpo morto, que já foi sepultado. Não vou brigar. Não posso mais usar vícios. Não posso. Deus me dá graça, me dá unção, me dá força, assim você deve dizer. Não ficar mais reparando, falando que não deve, brigando. Estar assíduo no corpo de Cristo. Então, esse versículo está nos dizendo assim, versículo 11 de Romanos capítulo 6, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, diga amém. Entende? Percebe como que os princípios de Deus para a salvação do homem é simples? É o homem quem complica tudo? Deus não iria fazer nada complicado para salvar as pessoas, não. Simples. A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas simples para confundir as sábias. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhes obedecerdes em suas concupiscência, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Ou seja, está cheio de pessoas que não servem a Deus, está cheio de pessoas mortas por aí. Então diz que você deve apresentar a Deus como vivo no meio dos mortos. Quem não obedece a Deus está morto para Deus. Você está morto, quem obedece a Deus está morto para o mundo e vive para Deus. Quem não obedece a Deus, está morto para Deus. Então a palavra diz que você deve estar no meio, como vivo dentre os mortos. Então, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Isto. Guarde todas essas coisas no teu coração. Cresça. Então, ministrando para vocês sobre o batismo,
Quantos batismos existe? A Bíblia diz que há um só batismo. Falei para vocês por algumas vezes, e inclusive hoje, batismo do arrependimento. Batismo do arrependimento é o que a Bíblia ensina, gente. Uma criancinha não tem do que se arrepender. Eu ouvi ainda esta semana alguém que disse para mim que foi batizado forçadamente. Foi batizado. Alguém forçou, eu não queria ir, a minha esposa, a mãe dela, me sufocaram e eu fiquei muito bravo. Eu fui, mas eu fui com um ódio tremendo. Gente, não é isso que a Bíblia ensina. A palavra ensina batismo do arrependimento. Batismo do arrependimento. Então, está escrito em Lucas 3:3. Lucas 3:3. Deixa eu mostrar esse versículo para vocês. O batismo de João. Pode projetar, né? Já? Ele percorreu toda a circunvizinha do Jordão, pregando o batismo do arrependimento pela remissão dos pecados. Entenderam? Pode desligar a luz aí, assim você desliga a luz aí rapidinho e já volta, viu? Tá bom? Olha lá, ó. Batismo do quê? Batismo do arrependimento. Alguém uma vez me disse, obrigado. Alguém uma vez me disse, pastor, eu fui batizado há muitos anos atrás, mas sabe, pastor, porque eu fui batizado? Eu não conhecia nada de Deus. É que a gente precisava de ajuda e tinha uma igreja, um pastor que levava a cesta básica todo mês. Então, eu decidi batizar. Porque o pastor era bom, todo mundo bom. Irmãos, e dentro da situação, como fica? Houve arrependimento? Não. Porque ele estava tal que como trocando. É o batismo do arrependimento? Isso não é. Então aquele jovem que está dizendo para vocês, forçaram ele para batizar, a esposa brigou com ele, houve briga na casa, gente. Você vai ter que batizar, você vai ter que batizar. A família toda fazendo pressão. Então, pastor, eu fiquei com grande ódio, muito mesmo, e me batizei. Consenti com o batismo. Depois chegou em casa, o negócio ferveu. Piorou as coisas. Piorou. Ele disse, por que piorou? Claro, pastor, eu não queria batizar, não queria ser batizado. Então a gente está ministrando para ele o batismo do arrependimento, gente. É o que a Bíblia fala. Então uma criancinha, todos aqui foram batizados quando criança. Gente, criança tem que se arrepender. Logo não você pode pôr aí Marcos 16:16. Lá diz, quem crer e for batizado será salvo. 16. Ide, né? O versículo acima, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No contexto está falando para ir, pregar o evangelho a toda criatura, outra ordem. Disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Gente, condenado pelos princípios que não obedeceu. É a pessoa que escolhe o seu caminho. Ela decidiu que é ir para o caminho largo, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir ela de ir pelo caminho largo. Ela vai. Só que a palavra está dizendo, olha, lá na frente tem um abismo. E chamas no fundo, na profundidade. E as pessoas, elas preferem não obedecer. Preferem não obedecer.
Então, deixa eu mostrar para vocês mais alguns versículos. Mateus também 3, versículo 6. Todas as pessoas que criam eram batizadas por João Batista. Três, 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão. Interessante observar isso, no Rio Jordão. Existe muitos por aí, gente batiza por aspersão, ou seja, um pouquinho de água, é o que a criança recebe, ou às vezes muito adulto, mas a Bíblia fala do batismo por imersão. Eles foram ao Rio Jordão. Então João batizava o Rio Jordão, Jesus foi batizado no Rio Jordão, eram por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí tinha um grupo lá de fariseus, que eles iam assistir o batismo de João. No 3, versículo 7, Mateus 3, 7, João ficou ali, sabe, uma bravura ali pelo mover do Espírito Santo, porque os camaradas iam lá assistir o batismo de João. Na verdade eles não criam nas palavras de Jesus, só ia lá para atrapalhar, para atazanar, ficava lá só que olhando, entendeu? Fazendo bico, entende? Sabe aquele que às vezes lá no trabalho, às vezes na igreja não quer compromisso com Deus e zomba de você? E João ali pregando o batismo do arrependimento. Olha o que ele disse para essas pessoas. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víbora, cobra, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês são cobra, tormentadores, víbora. Se continuarem nessa vida de vocês, não irão fugir da ira futura. O caminho que eles escolheram, não queriam obedecer os princípios. Então João ficou ali bravo e disse essas palavras para eles: aqueles que não submetem, irmãos, aos ensinamentos de Deus, aos princípios, escolheram o seu próprio caminho. Todos sabem disso, que o caminho do homem não é o caminho bom. O caminho bom é o caminho de Deus, os princípios de Deus. Esse sim. Eram batizados aqueles que obedeciam. Então, em Atos 8:36, tem um moço que ele não sabia dessas coisas, ele era um tremendo de um religioso, gente, ele tinha temor a Deus, ele orava, ele foi a Jerusalém para adoração, e então um homem chamado Filipe o encontrou, lendo as Sagradas Escrituras. Então ele ficou tão comovido, a palavra tocou tanto no coração dele, gente. Diante da ministração de Filipe, ele estava lendo ali, não entendia nada. Aí Filipe falou: olha, você entende o que você lê? Ele falou: como que eu vou entender se ninguém me explica? Talvez você não tinha esse entendimento, ninguém te explicava. Para você que não tinha esse entendimento, hoje você está tendo. Então, Filipe ensinou muitíssimo a palavra de Deus. O que nós estamos ouvindo hoje, Filipe ensinou tudinho para o eunuco. Então veja o que ele deu, agora convencido realmente, convencido de que Jesus é o Senhor, de que deveria ser batizado. Você vai colocar para mim o versículo, 8:36, tá? Depois você vai na sequência. Mas um anjo do Senhor falou
Indo eles a caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? É isso aí. Amados, esse moço, ele ouviu tanto a ministração, ele acreditou tanto, que ele decidiu, após Filipe ter falado do batismo para ele, decidiu. Passou sobre uma ponte, e falou: para o carro, olha aqui quanta água, o que me impede que eu seja batizado? Amém? Olha para você que está conhecendo os princípios de Deus, o que impede você de ser batizado? Veja o que ele disse. Filipe respondeu agora. E Filipe disse: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Erga suas mãos e diga: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o que impede? O que impede? O que impede? Se você já ouviu, já arrependeu dos seus pecados, já aceitou Jesus, o que impede você de ser batizado? Sabe, pastora, minha família, gente, a salvação individual, eles precisam de salvação também. Não fique incomodando com a família, eles precisam de salvação, e para eles chegar ao conhecimento da salvação, você precisa chegar primeiro. Porque senão, perderão todos, se perderão todos. Então, quando a pessoa aceita os princípios de Deus, ela torna-se luz na sua casa. Porque a casa em que não há luz, ela é escura, treva espiritual. E então você está conhecendo Jesus na tua casa, você vai ser luz. Jesus disse que você vai ser luz ali, para brilhar no meio das trevas. Então, Filipe batizou eunuco. Também houve um homem muito usado por Deus, de Paulo, né? Até então Saulo de Tarso, em 9:18 de Atos. Paulo se converteu, era um homem que perseguia, ele era muito religioso, ele perseguia a igreja, perseguia profundamente a igreja, debatia contra tudo as coisas de Deus. Mas nesse versículo, ele está dizendo, né, aí ele está falando do batismo dele: logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista. Então levantando-se, foi batizado. Deixa eu mostrar mais uns versículos para vocês. Houve uma família também, gente, muito religiosa, em Atos 10:47. Esse pessoal era muito religioso. Eles jejuavam, eles oravam, eles davam esmola, o texto diz, mas eles estavam fazendo tudo diferente, não como Deus quer. 10:47, você deixa aí. Eles estavam fazendo tudo de qualquer jeito. Então Deus deu uma visão para esse homem chamado Cornélio, para que buscasse a Pedro numa determinada cidade, e Pedro então viria até a casa dele e ensinaria para ele corretamente. Então Pedro veio e ensinou para ele a palavra. Gente, Pedro, quando chegou lá, a casa estava cheia. Pedro então começou a ministrar para ele, falou tudo que vocês estão ouvindo aqui, mais ainda. Eles receberam o Espírito Santo, eles ouviram, eles arrependeram, eles aceitaram, eles receberam o Espírito Santo e todos foram batizados, todos. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Esses que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Recebeu o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Que o mundo não tem. Quem já encontrou com Jesus, arrependeu seus pecados,
Recebeu o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo. Então você pode dizer, eu tenho o Espírito Santo. Quem pode dizer, eu tenho o Espírito Santo? Erga as mãos. Eu tenho o Espírito Santo. A Bíblia chama de selo. Selado. Então, eles ouviram ali, aceitaram a palavra. Olha, isso é verdade, eu não sabia. Religião, gente, faz assim com as pessoas. Ó. Muitas religiões atrapalham as pessoas de conhecer Deus. Porque prega o legalismo, o formalismo humano. Então a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Então agora Pedro batizou todos ali. Atos capítulo 22, versículo 16. O que é o batismo? Lavar, falei há instantes, né, atrás. Então esse texto diz, aprendemos em Atos 22, 16, que o batismo é lavar os pecados. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Lavar dos pecados, crer. Se a pessoa porventura aceitar a Jesus e ainda não completou, não batizou, ela precisa lavar. Quando a pessoa nega o batismo, a obra não foi completa na vida dela. Ela está ainda firmada no velho homem. Mas se ela aceitou de coração, falou, olha, não quero nem saber, eu quero isso que a palavra ensina. Eu quero estar inteirado em tudo isso. Ela não olha nem para a direita e nem para a esquerda, mas ela olha para Jesus. E ela não vê o momento de chegar ao batismo. E quando chega o batismo, ela vai ao batismo. Gente, ali está uma criatura de Deus. Uma nova criatura. Mas que Deus tenha misericórdia daqueles que porventura estão prolongando. E que ainda possa haver tempo, dar tempo. Sabe, deixa eu dizer para vocês, fato muito comum. Preste atenção. As pessoas falam assim, você vai batizar? Isso é sério. Muito comum isso? Quem já ouviu isso? Levanta as mãos. Isto é sério. Gente, ela está colocando um medo na pessoa. Eu falo para vocês, isso não é de Deus. Não é. Porque quando a pessoa ouve, ela crê, nada deve impedir ela. Mas deixa eu dizer para vocês o que é mais sério. Ela ter o conhecimento e não obedecer. O peso, gente. O peso é grande. Entendeu? O peso é grande. Vou dar um exemplo aqui de duas pessoas. Vou dar um exemplo aqui, vou chamar uma pessoa de Joaquim e outra pessoa de Manuel. Tá? Presta atenção então nesse exemplo. Joaquim e Manuel. Tem nenhum português aqui não, né? Mas não é história de português não. De ação dos portugueses, né? Então, o Joaquim ouviu a palavra, aceitou Jesus e foi batizado. O Manuel ouviu a palavra, aceitou Jesus, mas não foi batizado. O Manuel não quis mais saber de Deus. O Joaquim também não quis saber mais de Deus. E se lhe perguntar, qual errou mais? Qual desses erraram mais?
Ou o peso foi o mesmo? Entendeu? Alguém poderia dizer, ora, o Joaquim que foi batizado se desviou. Gente, o Joaquim errou porque não continuou obedecendo. O Manuel errou porque não obedeceu também. Os dois erraram. Mania que as pessoas têm de dizer, fazer medo das pessoas. Olha, isso é sério, hein? Pensa bem. Está falando para a pessoa, não vai. Normalmente os familiares falam isso, mas eu quero orientar a igreja, não diga essas coisas. Incentiva as pessoas a ser batizado, não empurrando, não, aconselhando, ministrando, ensinando, a obedecer a palavra e continuar na obediência. Porque se a pessoa se batiza e depois não continua, e alguém porventura não batizou, a palavra diz assim, melhor fora não conhecer do que conhecer e não obedecer, Jesus falou. Lembrou então, hein? Guardou bem o peso? Os dois desviaram. Um porque não batizou, errou. O outro acertou até o batismo, depois não continuou. Os dois erraram. Então, queridos, eu gostaria de encerrar com vocês Mateus capítulo 3. Então, todos vocês devem saber que em Mateus capítulo 3, ali está falando do batismo do Salvador Jesus Cristo. Jesus foi batizado. Para nós temos este exemplo. 3,13, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João não queria batizar Jesus. Ele tentou interromper, impondo-se, e disse, eu que preciso ser batizado por tu, mas o Senhor vem a mim, Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse, João, me batiza. Deixa isso acontecer por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhes abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Todas as pessoas que aceitam a Jesus genuinamente, eles tornam-se filhos de Deus. E por certo, Deus fala, esse é meu amado, eu tenho prazer nele. Pois quem aceita os princípios, eles são irmãos do Senhor Jesus. Quando Jesus disseram para ele, está aí fora seus irmãos e querem falar com o Senhor. Jesus disse, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então, é importante dizer a vocês também que Jesus tinha quase 30 anos quando foi batizado. Então, isso está em São Lucas. São Lucas, no capítulo 3, versículo 23, no contexto falando do batismo de Jesus, do 21 até o 23, lendo propriamente o 23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como cuidava ser filho de José, e José de Elia. Primeira parte para vocês. Jesus tinha que idade? Que idade Jesus tinha? Tem alguém aqui que ainda não foi batizado? Pode ter certeza, ninguém vai te obrigar, viu? Ninguém vai pegar você, empurrar na piscina, levar na piscina e mergulhar. Forçar você. Mas você deve aceitar de livre e espontânea vontade. Como o eunuco fez, lembra? Eu quero. Eis aqui a água, o que me impede de ser batizado?
Filipe disse, é lícito se você crê de todo o coração. Será que você pode dizer, quem que me impede? O que me impede de ser batizado? Se eu creio de todo o coração.